Querido povo de Deus, bom dia a todos, membros da congregação Cristo de Governador Valadares e da congregação Esperança de Conselheiro Pena, e a todos os demais que estão nos acompanhando, que estão assistindo estes cultos a cada nova oportunidade que nós temos. Eu sou o pastor Jadir e falo aqui do templo da congregação Cristo de Governador Valadares, congregação esta filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Logo de início, eu convido vocês para compartilharem este link, tanto do YouTube quanto do Facebook, com seus contatos, para que mais pessoas possam assistir, possam fazer o culto em suas casas. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Essa pergunta que nós queremos responder hoje, a partir do texto de Mateus 16, 13 ao versículo 20. Quem é Jesus? Que Deus abençoe a cada um de nós e assim vamos celebrar novamente um culto ao nosso Deus. Iniciamos este culto em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar um primeiro hino, Exultantes te adoramos. Nosso
Confessemos neste momento os nossos pecados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados e assim oremos. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Deus enviou Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, que morreu por nós na cruz. E com isso nos conquistou o perdão de todos os nossos pecados. Assim, todo aquele que se arrepende e crê nas promessas de Deus, recebe a salvação. Amém. A leitura do Salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo 138. Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e para todos sempre há de ser. Amém. E a leitura do Evangelho para o nosso culto é o Evangelho conforme Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 20. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui a leitura do Evangelho. Cantemos o próximo hino, Em Jesus Amigo Temos. O nosso pedido a Deus neste momento é que Ele nos ilumine no meditar da Sua palavra. Hoje temos como base o texto de Mateus capítulo 16, 13 a 20, há pouco lido. Nesse texto, Jesus pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas dizem a respeito de mim? Mais precisamente, Jesus está perguntando: quem sou eu? Quem sou eu? De início, então, os discípulos, a partir do versículo 14, eles então respondem conforme o povo, ou seja, o que o povo pensava a respeito de Jesus. Eles dizem que alguns pensavam que Jesus fosse João Batista, outros que ele fosse Elias, outros ainda Jeremias, ou alguns dos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, podemos notar que havia uma certa confusão na vida daquelas pessoas a respeito de quem era Jesus. E hoje, quem é Jesus? Exatamente. Se fizéssemos essa pergunta hoje para as pessoas, talvez para você, para nós, quem é Jesus? O que nós ouviríamos? Ou seja, quais respostas nós iríamos obter?
essas respostas com certeza iriam ser das mais variadas. Certamente nós iríamos ouvir: Jesus é tudo, Jesus é o Salvador, Jesus é um exemplo, foi um exemplo de vida para o mundo, Jesus é a solução de todos os meus problemas. Muitas dessas respostas dadas à pergunta quem é Jesus são, na verdade, tentativas das pessoas demonstrarem o que Jesus representa na vida delas. Mas dificilmente a resposta correta é respondida, é dada a essa pergunta quem é Jesus. Na tentativa de satisfazer os problemas ou ainda os próprios desejos, o ser humano acaba enxergando, inclusive em Jesus, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Isso era nítido, fica nítido também no nosso texto lido, em que as pessoas, muitas daquela época de Jesus, queriam enxergar em Jesus um personagem, uma pessoa muito importante para os judeus da época, uma pessoa para elas importante, aquilo eles queriam enxergar em Jesus. E hoje não é diferente. Para muitos, Jesus é aquele que resolve todos os problemas. E por quê? Porque é isso que a pessoa, ou muitas das pessoas querem ouvir no momento de desespero, no momento difícil, ou quem sabe até no momento não tão difícil assim, mas por diversos motivos acabam assim querendo ver, enxergar esse Jesus apenas. E ainda há muitos que ensinam, que pregam apenas esse Jesus, aquele que veio para ser um bom exemplo de vida, aquele que veio para solucionar todos os meus problemas, aquele que veio para me dar muito dinheiro. Mas a pergunta persiste. A pergunta, segundo conforme a Bíblia Sagrada, quem é Jesus, nós queremos responder, nós queremos buscar essa resposta. E, logicamente, pela Bíblia, que é a palavra do nosso Deus, nós queremos novamente voltar nossos olhos ao texto de Mateus 16, 13 a 20. E esse texto, então, Jesus insiste nessa pergunta também, pois ele insiste nessa pergunta para com seus discípulos. Ele diz: e vocês, o que dizem que eu sou? E nisso, então, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo quer dizer Messias, ungido. Jesus foi ungido para ser o Salvador da humanidade, ou seja, de todas as pessoas do mundo. Então, quem é Cristo? Jesus, Cristo, é o Salvador, o Filho de Deus. Essa é a resposta correta. Isso porque Jesus foi escolhido por Deus para salvar todo mundo. Isso nos faz lembrar aquele texto de João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Após essa confissão de Pedro, essa bela confissão de Pedro, que é uma declaração, vem então uma nova declaração agora de Jesus, da parte de Jesus, a partir do versículo 17 ao versículo 20. Jesus diz: não foi carne ou sangue que te revelaram isso. Jesus está dizendo: olha, Pedro, vocês não chegaram a isso sozinhos, mas foi Deus que revelou isso para vocês. E Jesus continua dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O
que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, ele diz que sobre aquela confissão de Pedro, sobre aquelas palavras de Pedro, quais? De que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, enviado da parte de Deus. Sobre esta verdade é que a igreja iria ser construída, edificada. E Jesus ainda continua, diz, por fim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. As chaves do reino que Jesus deu à sua igreja na terra são o poder, a autoridade para pregar o evangelho, para batizar, para distribuir a Santa Ceia, para perdoar os pecados aos pecadores arrependidos e não perdoar, não declarar o perdão aos que não estão arrependidos. Hoje a igreja, que são os cristãos, se reúne para viver e compartilhar este amor, esta palavra do nosso Deus, esta verdade. Jesus Cristo, o Salvador, o enviado da parte de Deus. Esse é nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é fato. Isso é uma verdade. Isso não é uma especulação, uma imaginação das pessoas. É uma verdade. Pois esta verdade está baseada na palavra do nosso Deus, da qual nós podemos plenamente confiar. Assim como o texto de Mateus 16, bem como outros textos, cito aqui João 14, 6, versículo conhecido, em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 11, 25, Jesus também diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá. Jesus ainda diz que, lá em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A sua missão, a missão de Jesus Cristo, a sua obra. E 16, 31 do livro de Atos, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Quem é Jesus em sua vida? Quem é Jesus para você? Jesus tem ocupado o lugar principal em sua vida? Ou somente ocupa a sua vida em certas ocasiões, nos momentos em que você passa por dificuldades, como doença, tristeza, tribulações? A sua vida, ela tem sido uma vida de proclamação, de confissão de quem é Jesus, a semelhança de Pedro, a confissão de Pedro? Jesus nos faz um alerta lá em Mateus capítulo 10, 33. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai. Diante da santidade de Jesus Cristo, que é Deus, e ao mesmo tempo Filho de Deus, nós somos grandes e miseráveis pecadores e tentados por diversas vezes a negar quem realmente é Jesus e a enxergá-lo conforme a nossa vontade, conforme aquilo que precisamos apenas, e não conforme aquilo que a Bíblia diz, conforme aquilo que Deus revela nela. Por isso, irmãos, nós precisamos novamente lembrar quem é Jesus, Jesus que é o Cristo, o Messias, ou seja, o Salvador. Por quê? Porque Jesus, ele, na sua obra, ele se fez carne, ou seja, nasceu como nós nascemos e viveu neste mundo para ser semelhante a nós, pisou neste mundo onde nós hoje estamos
E Jesus entregou-se humildemente na cruz para sofrer, morrer em nosso lugar, nos garantindo assim perdão de todos os nossos pecados. Tudo isso ele fez para quê? Justamente para nos salvar, para nos ter junto de si no reino, na glória eterna no céu, na bem-aventurança. Jesus, por ser o Filho de Deus e não ter pecado algum, venceu a morte e ressuscitou. Por isso, por meio do perdão que nós temos, Ele nos torna sem pecados aos olhos de Deus e certos da ressurreição também. E é para onde Jesus, o Cristo, enviado da parte de Deus, também quer nos levar para a vida eterna com Ele no céu. Se Jesus é meu Salvador, quem sou eu? Quem é você? Ora, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos redimidos em Jesus Cristo. Sou uma pessoa muito realizada, porque o mais importante eu já possuo. É a fé em Jesus, o meu Salvador. Amém. Somos gratos a Deus por tudo que nós temos em nossa vida diária e por isso queremos lembrar assim também que nós honramos ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, conforme Provérbios 3, versículo 9. Cantemos assim também o hino, o próximo cântico, Pai, eu te adoro. Falemos com Deus em oração. Senhor Deus e Pai Celestial, com respeito e admiração chegamos diante de Ti. Teus pensamentos são profundos demais para nosso entendimento e temos dificuldades em explicar os Teus caminhos. Não podemos entender porque tens tanto amor para conosco e porque ainda mesmo assim te ofendemos por diversas vezes. Só podemos te louvar por tua misericórdia, por tua graça. Aceita, Senhor, nosso agradecimento por teu amor
que desce do céu e nos dá salvação em teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, capacita-nos para que possamos ter a fé de que Jesus é o nosso Salvador, o Messias, enviado para nos tirar da perdição eterna e que nos conquistou salvação eterna. Faça com que possamos testemunhar este Cristo em nossa vida diária, em nossa família, em nosso trabalho, em nosso lazer, enfim, faça com que a tua igreja possa levar o perdão aos que estão com os corações quebrantados. Senhor, ouve a nossa oração. Continues abençoando a todas as autoridades do nosso país, estado e município, para que, com sabedoria, possam tomar decisões prudentes. Também queiras consolar aqueles que estão sofrendo. Faça com que tenham a certeza do consolo do Salvador Jesus. E usa-nos para que possamos levar esperança aos desesperançados, paz aos impacientes e perdão aos desconsolados. Em nome de Jesus, assim pedimos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Receba uma bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim desejo a todos uma abençoada semana, também um domingo muito gostoso com a família, com as demais pessoas. Que Deus, especialmente Jesus Cristo, possa sempre ser o teu Salvador na sua vida diária. Vamos assim encerrar este nosso momento, este nosso culto ao nosso Deus, cantando o último hino, que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
sempre vivendo em seu grande amor. Sinto alegria em meu Salvador, com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.